Fala galerinha do canal de Santos, vamos aí para nossa aula de hoje, tá certo galerinha? Vamos aí fazer algumas questões, tá bom? De campo magnético, beleza galerinha? Então você que não é inscrito no canal de Santos, se inscreva aí no canal de Santos, deixe seu like aí para fortalecer o professor de Santos, tá certo? E não esqueça, ative o sininho aí para ficar atento às próximas notificações. Então sem mais delongas, vamos aí para nossas questões de hoje, tá certo galerinha? Então a primeira questão diz o seguinte, ó. Uma carga putiforme Q, né, que é menos 3 microcoulomb. Veja só, pessoal, deixa eu pegar aqui o auxílio. Essa carga microcoulomb, essa letrinha aqui, ó, é micro, certo? Massa é de 6 vezes 10 elevado a menos 8 kg. Penetra com velocidade de 1 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo, tá bom? Num campo magnético uniforme de direção B, através de um orifício O. Existe um anteparo e descreve a trajetória indicada pela figura, tá? Veja aqui, pessoal. Então aqui é a nossa figura, que é o nosso campo magnético, né? O campo que está entrando no papel, tá certo? E a carga vai entrar aqui por esse orifício, tá? Então quando ela entra aqui, pela ação do campo magnético, vai descrever o movimento que é um círculo, ou seja, aqui está fazendo um semicírculo, tá certo, pessoal? Então, sendo que do orifício até a parte do anteparo aqui, ou seja, onde a carga vai se localizar depois, é 2 metros, beleza? Então, ele quer que você calcule a intensidade, ou seja, o vetor de indução magnética. Também precisa aí encontrar o intervalo de tempo que ele passa aqui do orifício até onde ele vai atingir o anteparo, e a força magnética, ou seja, fazer a descrição da força magnética. Então, vamos ver como é que funciona. Galerinha, a letra A, vamos fazer o seguinte, ó, veja. Como a carga ela faz um movimento circular, então a gente observa que esse movimento vai ser descrito por essa trajetória, tá certo? Veja que o nosso campo aqui está entrando no plano, então nós precisamos calcular aí o campo magnético. Então nesse exemplo aqui, ou seja, esse caso aqui, tá certo? Para calcular o campo, a gente vai utilizar o raio, vai ser igual a massa vezes a velocidade, dividido aí pelo módulo da carga vezes o campo, tá bom? E veja só que a carga está em módulo, tá bom? Isso significa dizer que se a carga for negativa, depois ela vai virar uma positiva, tá certo? Então, pessoal, veja só que aqui eu tenho um semicírculo, tá certo? E o raio que ele corresponde a 1, tá? O raio é a parte aí que vai da extremidade até o centro, ele corresponde a 1. Então, veja só, substituir aí os nossos valores, tá bom? Porque ele nos deu aí os valores das expressões, certo? No caso aí a carga, que é menos 3 micro, esse micro ele vai ficar 10 elevado a menos 6, porque o micro corresponde a elevado a menos 6, tá certo? A massa nós temos aí, que é 6 vezes 10 elevado a 8, menos 8, e a velocidade, que é 1, né, vezes 10 elevado a 2, e aqui nós temos a distância aí do OC, ou seja, do semicírculo, que no caso aqui, pessoal, o raio ele corresponde a 1, beleza? Então, resolvendo esse nosso campo aí, ou seja, no nosso quadro aí da verdade, veja só, substituindo os valores, o raio é 1, a massa é 6, a velocidade é 1, e aí nós temos a carga que está negativa, mas só que ela vai entrar no módulo, então ela vai ficar positiva. Então, só efetuando aí, veja só que agora que a carga está positiva. Então, veja só, fazendo aqui o processo da multiplicação do meio pelos extremos, nós vamos ter o seguinte, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o campo magnético, que é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8 mais 2. Por que menos 8 mais 2? Veja que aqui eu tenho a multiplicação de potência, certo? Então nessa multiplicação de potência eu conservo a base e vou somar os expoentes. No caso aí, nessa soma aí vai ficar assim, ó. Como ele quer o campo, coloco em evidência, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 6, que aqui é o resultado da soma de menos 8 mais 2, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6. Então nosso campo magnético vai ser correspondente a 2 Tesla, tá bom? Então como nós temos o campo magnético, agora vamos calcular um intervalo de tempo no qual a carga ela sai do orifício para o anteparo aqui, tá certo? Então como seria isso? Pessoal, o intervalo de tempo ele é basicamente igual ao período, ou seja, o período, como nós estamos trabalhando aí com semicírculos, vamos fazer o seguinte, ó, πm dividido por o módulo da carga vezes o campo magnético. É basicamente aí como o cálculo aí que a gente fez anteriormente para utilizando a fórmula do raio, beleza? Então veja só substituir o valor, lembrando que
o π ele corresponde a 3,14. Nesse caso aqui vamos fazer a substituição de 3,14, certo? Então, efetuando esse processo aí das multiplicações, veja que o nosso campo agora nós temos ele aqui, já está substituído, no caso é 2, então vai ficar assim, pessoal, veja só, fica 3, o período vai ficar 3,14 vezes 10 elevado a menos 8 mais 6, porque menos 8 mais 6, veja aqui na potência, no denominador eu tenho menos 8, e ou seja, no numerador eu tenho menos 8, no denominador eu tenho menos 6, então fica, quando ele sobe para cá, para o numerador, ele vai subir positivo. Veja que o sinal dele mudou, então fica mais 6. Então, nessa subtração aí, ou seja, vai subtrair e conservar o sinal do maior valor, que no caso é menos 8, então vai ficar um valor do tempo aí, ou seja, do período de 3,1 vezes 10 elevado a menos 2, tá certo? Então, essa aí era a questão B. Tá, vamos aqui para a questão C, que ele quer que você calcule a intensidade e a direção e o sentido da força magnética. Então, para isso nós vamos utilizar essa expressão matemática, tá certo? Que a força magnética é igual ao módulo da carga vezes a velocidade e o campo. Então, todos esses valores a gente já encontrou nas alternativas anteriores e agora é só efetuar o cálculo, beleza? Então, vai ficar da seguinte forma: a força magnética vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 4 newton, tá certo? Então, para identificar aí o sentido e a direção, nós vamos utilizar aí a regra da mão esquerda. É só você colocar o seu dedo aí no dispositivo, para onde está direcionando o campo e a velocidade, e você vai encontrar a força magnética, que nesse caso vai ficar nessa direção. No entanto, a carga ela é negativa, então a força magnética vai ficar aí direcionada por centro. Então, resolvida aí essa questão, vamos para a próxima, tá? Magnetohipertemia, um nome bem difícil aí, né? É um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo, que estejam afetadas por um tumor, né? Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, né? E um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente o aquecimento da célula. Então veja aí, é uma aplicação do campo magnético, tá certo? Então vamos discutir as questões, que diz assim: a elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Tá, então vamos lá. O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvida pelo tumor, pessoal. A oscilação do campo magnético, ou seja, as partículas aí, as células não são partículas, as células do tumor não são partículas, então essa questão está errada. Ou seja, essa letra aí está errada. O campo magnético, né, alternado faz as nanopartículas girarem, né, transferindo calor por atrito. Isso mesmo, pessoal. Então essa aí seria a nossa resposta, tá bom? Que aí o campo magnético vai fazer as partículas, as nanopartículas vibrar, tá certo? Ou seja, o atrito vai ocasionar aí a elevação de temperatura. Então essa aí vai ser a resposta correta. Então essa aí era a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que você tenha tirado suas dúvidas, tá certo? E ficado mais expert para resolver questões de física do mesmo nível. Então até a próxima videoaula. Falou, galera!